Cidade na Itália não tem mais espaço para enterrar vítimas. Governo federal determina regras para pacientes. Grande São Paulo pode ser isolada por conta da concentração de casos? São Paulo confirma quarta morte por novo coronavírus no Brasil. Saiba como diferenciar pânico de um perigo real. Bolsonaro anuncia medidas contra coronavírus. Moro diz que governo estuda fechamento de fronteiras com outros países. Boa noite, está no ar o Jornal Tremembé. Em Bergamo, no norte da Itália, imagens de caixões sendo levados para outras cidades têm causado comoções. A situação na cidade é tão dramática que não há mais espaço para enterrar mortos por coronavírus. A situação é tão dramática na cidade que já não há mais espaço para enterrar os mortos por coronavírus. Ontem à noite, mais de uma dezena de caminhões militares e vários carros transportavam mais de 60 caixões para as cidades da região. O crematório funciona 24 horas por dia, mas a capacidade do local já não é mais suficiente. Os casos de coronavírus crescem sem parar na cidade. O aumento da taxa de mortalidade também foi refletido em um jornal local. No mês passado, o jornal publicava 1 ou 2 páginas de obituário. Hoje, o jornal publicou 10 páginas. Em toda a Itália, já são quase 3.000 mortes por conta do coronavírus. O governo federal determinou que pacientes que descumprirem regras de quarentena ou isolamento poderão ser presos. Além disso, as autoridades podem exigir a realização de exames e tratamentos. A medida foi tomada depois que algumas pessoas fugiram das restrições médicas. É noite. A Polícia Rodoviária Federal procura por um casal que fugiu da quarentena num hospital no Rio Grande do Sul. Eles estavam num caminhão. Tiveram que voltar para a quarentena e ainda vão responder por um crime: infringir determinação do poder público para impedir a propagação de doença contagiosa, artigo previsto no Código Penal brasileiro. Na Bahia, a Procuradoria-Geral do Estado vai processar criminalmente o empresário que testou positivo para o coronavírus. Foi orientado a ficar em isolamento, mas mesmo assim reuniu amigos e funcionários em Trancoso. Durante a crise do coronavírus, a quarentena é obrigatória, de acordo com uma lei sancionada no dia 6 de fevereiro deste ano, com medidas para o enfrentamento do surto. A lei determina o isolamento social, que é a separação de pessoas doentes ou contaminadas em locais indicados pela equipe de saúde, e a quarentena, a restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes. A lei não fala de distanciamento social, que é apenas uma recomendação para que as pessoas saudáveis ou sem sintomas evitem contato físico e aglomerações. De acordo com este advogado, a obrigação só tem validade se o paciente for notificado. Entendendo que é o caso de quarentena, ele notifica a pessoa que ela tem que ficar em quarentena por um X período. Se ela, sem justa causa, descumprir essa determinação médica, daí sim ela pode incidir no crime do artigo 268 do Código Penal. É permitido deixar a quarentena apenas em situações de emergência. Está precisando de um remédio emergencialmente, depois ela vai justificar isso para o juiz e em muitos casos o juiz vai entender que foi justificado. Além da quarentena, a lei também determina que os pacientes são obrigados a se submeter a exames clínicos, testes de laboratório, vacinação e qualquer tipo de tratamento definido pela equipe de saúde. Na cidade mineira de Três Corações, o desaparecimento de uma mulher do hospital levou a equipe médica a fazer um apelo nas redes sociais. Ela tem suspeita de coronavírus. A paciente foi orientada a aguardar e a equipe se preparar para fazer a coleta do exame. Em coletiva realizada na quinta-feira, o governador de São Paulo, João Dória, responde se Grande São Paulo pode ser isolada por conta da concentração de casos. Vamos agora à penúltima pergunta. Aliás, vou tomar liberdade de não deixar a presencial como última e, Bruna, fazendo recorrer a você para a última pergunta online, que é do jornalista Gustavo Toledo, da Record News, e aí depois voltamos com o William Cury, da Globo News, que será a última pergunta de hoje. Por favor, Bruna. Como São Paulo tem concentrados os casos de coronavírus, existe alguma possibilidade de isolar a Grande São Paulo, assim como aconteceu em Wuhan, na China?
Bem, Gustavo, vou dividir a resposta aqui com os meus colegas que estão aqui, doutor Davi Wip, doutor Guerra e com o prefeito Bruno Covas. A cada dia nós avaliamos a situação na capital de São Paulo, na Grande São Paulo e no estado de São Paulo. Nós todos aqui temos repetidas vezes dito que estamos numa guerra e uma guerra se avalia diariamente, muitas vezes a cada hora. Neste momento não há necessidade de fazer o isolamento da região metropolitana de São Paulo. Várias medidas foram adotadas ao longo dos últimos 10 dias pelo prefeito da capital de São Paulo, pelos prefeitos das cidades da região metropolitana de São Paulo, pelo governo do estado de São Paulo, sempre em comum acordo com o Ministério da Saúde e neste momento, posso afirmar, repito, neste momento não há necessidade de fazer o isolamento. Mas eu estou fundamentando esta afirmativa na reunião que tive agora pela manhã com o doutor Davi Wip e o doutor Henrique Guerra, que poderão também emitir as suas opiniões. Depois voltamos aqui ao Bruno Covas. Alô. Nossas atitudes, nossas ações se baseiam justamente na observação do dia a dia. Até o momento, como disse o senhor governador, não há necessidade de, embora nós estejamos fazendo sim uma série de medidas que são restritivas. Acabaram de ouvir aqui uma hoje. E a questão praticamente de uma proibição para que as pessoas acima de 60 anos não saiam de casa, ela é cada vez mais forte. Porque pelos 4 óbitos, por exemplo, todos são acima de 60 anos. Então nós estamos sim fazendo medidas restritivas nesse sentido. Agora, poderão ser mais restritivas, mas no momento, com 240 casos confirmados ainda, podemos observar este comportamento do vírus. O Davi, quer complementar? Sim, nós não hesitaremos em orientar o governo se isto for necessário. Agora, o acompanhamento é um acompanhamento epidemiológico, ele é técnico. Se isso for preciso, não há qualquer possibilidade e nós não sugerimos. A orientação do governador, do prefeito, é preservação das vidas humanas. Faremos o que for preciso para isso. Bruno, obrigado, doutor Davi. Quinta-feira passada, nós estávamos numa coletiva aqui no Palácio dos Bandeirantes, anunciando várias medidas. A situação mudou na sexta-feira, com a confirmação do primeiro caso de transmissão comunitária, e mudou de novo na segunda-feira, com o primeiro óbito aqui na cidade de São Paulo. Então a gente vive uma mudança, às vezes, diária da realidade. Em que momento... Inclusive, perdão, Bruno, apenas para aditar, nos obrigou, inclusive, a fazer uma reunião no domingo à noite. Nós nos reunimos no domingo à noite. Perdão, Bruno. Em que momento nós nos encontramos? Nós nos encontramos no momento em que a determinação da vigilância sanitária do município é seguir a recomendação da OMS de restringir a circulação de 60% da população. É um dado estatístico que, se for conseguido pelo município de São Paulo, a gente consegue evitar a explosão da curva de crescimento do número de casos. Pode ser que a realidade mude daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 2, 3 dias. É impossível afirmar com esta precisão. Mas estas medidas anunciadas até este instante visam exatamente conseguir aquilo que é a determinação da vigilância sanitária do município, baseada em estudos da OMS, que é restringir em 60% a circulação de pessoas na cidade de São Paulo. Subiu para 4 o número de pessoas mortas pelo novo coronavírus no Brasil. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo na quarta-feira. Por meio de nota oficial, é o 3º óbito registrado hoje na capital paulista. É bastante difícil realmente, porque são muito semelhantes, né, os medos. E nós estamos todos bastante assustados com o que estamos vendo. O medo, embora nos ajude, tenha nos ajudado a sobreviver, até, vamos dizer assim, tem trazido sempre consequências muito difíceis quando não é bastante bem orientado, quando acaba nos paralisando. Então, quando nos paralisa, quando nos impedir de tomar medidas racionais para lidar com esse período que nós haveremos de passar,
que nós haveremos de superar, aí nós estamos realmente diante de um pânico. É claro que pessoas que têm tendência a ter transtornos mentais, transtornos de ansiedade, vão pagar, vão ter um custo maior nesse período difícil para todos nós. Mas todos nós devemos nos unir e seguir as orientações que temos recebido. Não é? O sentido, né? Algumas pessoas até brincaram que talvez fosse uma volta a um retrocesso à fase anal do desenvolvimento, né? Quando a criança fica curiosa pelas fezes e tudo mais. Mas parece que realmente esse comportamento tem a ver com um comportamento de limpeza. Assim como o álcool gel, parece que o papel higiênico é uma medida barata para aumentar as maneiras de manter as coisas higienizadas, né? No entanto, parece haver uma tendência das pessoas de acumularem, de estocarem algumas coisas, há pessoas também estocando realmente mantimentos. Nós vimos o que aconteceu na Itália, talvez a gente não precise passar o mesmo que eles passaram, né? Nós podemos nos ajudar nesse sentido. Nós temos até recomendado isso, né? Olha, se tem idosos próximos a você, talvez você possa ajudá-los a fazer compra. Nós acreditamos que talvez, na medida que o tempo vai passando, esses estoques vão sendo repondo e aos poucos a gente vai conseguindo obter esses produtos, né? Mas realmente é uma das coisas mais engraçadas. É bastante. O presidente Jair Bolsonaro anuncia em entrevista coletiva as medidas que serão tomadas contra o coronavírus. Por parte da economia, o governo já vinha estudando e hoje publicou em Diário Oficial da União Extra o estado de calamidade pública. A intenção, garantia da saúde e emprego para a população brasileira. Medidas emergenciais, 84 bilhões para a população vulnerável, 60 bilhões para a manutenção de empregos, antecipação das parcelas do 13º salário, reforço no programa Bolsa Família, integrando mais de 1 milhão dentro do sistema, diferimento, ou seja, atraso para o prazo de recolhimento do Fundo de Garantia, o que equivale ao governo arrecadar menos 30 bilhões de reais, diferimento também, atraso por parte da União do Simples Nacional por 3 meses, redução para 0 das alíquotas dos produtos médicos, desoneração temporária de IPI para produtos de combate ao Covid-19, medidas de apoio, fase final de estudo por parte do Ministério da Economia, no tocante aos trabalhadores autônomos. O Banco do Brasil, 24 bilhões para a linha de crédito pessoal e 48 bilhões para a linha de crédito de empresas. Infraestrutura, ações emergenciais na aviação civil. Vai explicar o ministro Tarcísio aqui que devemos, de uma forma ou de outra, socorrê-los, porque o desemprego, a quebra das empresas não nos interessa. O custo seria muito maior para todos nós. No tocante à justiça, além de outras medidas por parte do ministro Sérgio Moro, fechamento de fronteiras, em especial aquela que nos traz uma grande preocupação, que é da Venezuela. Por parte das relações exteriores, temos gente no mundo todo, em parte turistas, que querem voltar para o Brasil e tem problemas. O apoio que estamos dando é junto às embaixadas, como por exemplo no Peru temos 1.400 turistas que estão com problema para voltar para cá. Relações Exteriores já conseguiu, por parte do governo do Peru, que aeronaves fretadas possam pousar e decolar. Sérgio Moro afirmou que a entrevista coletiva sobre as medidas contra o coronavírus, que o governo estuda ampliar o fechamento das fronteiras do país. A medida seria nos moldes do que ocorreu com a Venezuela, sem interferir em questões comerciais. Nós publicamos uma portaria conjunta do Ministério da Saúde e da Justiça para tratar das consequências do descumprimento das medidas previstas na lei do coronavírus, de isolamento e quarentena principalmente. Há uma expectativa
por evidente de que todos os brasileiros compreendam a seriedade da conjuntura. Claro que não há motivo para nenhum pânico, as pessoas têm que tratar isso com calma, mas evidentemente também seguindo as recomendações médicas e as medidas impostas pelas autoridades sanitárias. A lei não foi clara quanto às consequências do descumprimento e nós entendemos por bem aclarar esses temas em uma portaria, estabelecendo inclusive que essas medidas poderiam ser impostas com requisição da força policial, sendo desnecessária autorização judicial para tanto, e além disso, incorrendo o infrator em tipos penais específicos já existentes no nosso Código Penal. Uma outra preocupação vem sendo as fronteiras. No mundo inteiro, essa movimentação de redução da circulação. Foi tomada essa primeira medida também, aqui uma portaria autorizada pelo Presidente da República, pelo Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e Casa Civil, para restrição da entrada de estrangeiros provenientes da Venezuela, dado o colapso do sistema de saúde pública daquele país já há muito tempo, e a percepção de que a medida era necessária, tanto para evitar a contaminação no Brasil, disseminação dessa doença, como igualmente a constatação de que o Brasil não teria condições de absorver uma eventual demanda vinda da Venezuela. Hoje tivemos uma reunião presidida pelo Presidente da República, com os presidentes do Mercosul, no qual esse tema foi tratado, e está em avaliação dentro do governo federal a possibilidade do fechamento temporário, exclusivamente por medidas sanitárias, da fronteira do Brasil com outros países, nos termos normalmente semelhantes a essa medida feita em relação à Venezuela, claro que talvez com circunstâncias. Tenham todos uma boa noite e até a próxima edição. Cidade na Itália não tem mais espaço para enterrar vítimas. Governo federal determina regras para pacientes. Grande São Paulo pode ser isolada por conta da concentração de casos? São Paulo confirma quarta morte por novo coronavírus no Brasil. Saiba como diferenciar pânico de um perigo real. Bolsonaro anuncia medidas contra coronavírus. Moro diz que governo estuda fechamento de fronteiras com outros países.